Olá, pessoal. Chegamos com um novo episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E hoje o papo vai ser muito bacana. Recebendo aqui a Nicole Solberg, nome de artista, gente. Ela que é formada em Direito, tem pós em Direito Ambiental, é isso? Isso. Seja bem-vinda, Nicole. Obrigada. Que bacana. Primeiramente, quero te agradecer pela sua presença. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana. Eu quero que você se apresente. Quem é Nicole Solberg? Bom, Jaque, vamos lá então. Bom, sou friburguense, né? Nascida e criada em Nova Friburgo. E aí essa história vai levar a gente para as áreas de formação que a gente tinha disponível aqui, né? Na época que eu fiz faculdade, fui estudar Direito aqui em tal, uma faculdade muito boa, na Estácio. Depois fui estudar processo penal, né? Fazer uma pós em processo penal, que era bem a área que eu gosto de estudar, a área acadêmica muito interessante. Mas para trabalhar, acho uma área um pouco pesada, né? Difícil. E aí resolvi abraçar a árvore. E aí fui fazer uma pós em direito ambiental e urbanístico para a gente pensar como melhorar a cidade, como mudar as realidades que não estão muito favoráveis, né, em todas as classes sociais, bairros e territórios da cidade. E, logicamente, pensando no município, essa coisa da integração, né? Como a gente pode estar usando esse espaço de Nova Friburgo para ter desenvolvimento sustentável, para ter uma rentabilidade melhor, né, das empresas, enfim, da sociedade como um todo ganhando, né? E aí, bom, essa trajetória acabou me levando a atuar um pouco na OAB, também numa comissão de meio ambiente. E de lá para cá, muito estudo, né? Muitas pautas, muitas lutas e muito descobrimento também. Isso é muito bacana. E, Nicole, antes de entrarmos aí nessa área mais ambiental, conversávamos aqui em off, e eu achei bem interessante, né? O que que te levou? Conta para o pessoal em casa, o que que te levou a fazer direito? Bom, aí que tá. Eu tinha uma tendência muito grande a estudar ciências políticas, né? Foi uma área assim que eu comecei a pesquisar ainda no ensino médio e tal, aquilo foi me chamando. Eu falei, acho que para eu ter uma formação mais completa, direito como primeira formação acadêmica, assim, eu achei interessante. E eu acho que eu sempre tive essa. Bom, não estou no PT à toa, né? Então, assim, sempre tive essa pauta social muito interna, né? Uma família e todo mundo muito ligado a essas pautas. E eu, no direito, eu vi uma possibilidade de ter um aprendizado e poder colocar os aprendizados, tanto institucional, né, que o direito traz, essa coisa mais formal da academia, dentro da luta, né, que muitas vezes a gente não vê, né? A gente pensa assim, o pessoal da esquerda, todo mundo paz e amor, todo mundo, né, de humanas e tal. E eu falei, eu acho que é uma boa formação, vai me dar uma base boa para a gente levar essas discussões à frente. E aí foi. E como que você chega ao PT? Então, eu nasci em berço petista. Então, eu Não tinha acho como fugir muito, né? eu sou filha de bancário, né, sindicalista, com uma professora do Estado, minha mãe é professora de artes do Oh, que Estado. legal. E assim, aí eu cresci em carpete de sindicato, não tem jeito, acompanhei inúmeras discussões ainda, muito garota. Eu acho que sempre teve presente essa coisa da política na minha família, meu pai filiado, minha mãe não se filiou. E aí, quando chegou, né, perto da campanha eleitoral de 2020, que a gente estava com aquele acerramento, aquela polarização muito grande, eu achei necessário colocar meu corpo e minhas pautas na luta para fazer defesa tanto do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente da sociedade brasileira. E como é que foi essa experiência para você, Nicole? Então, eu que nasci em berço petista, achei uma parte da minha família, né? E aí isso é muito legal, assim, eu me encontrei,
Eu encontrei companheiros que tinham as mesmas pautas que eu e companheiros que tinham pautas que eu nem sequer sonhava. Então, isso me engrandeceu muito, né? Eu tive um aprendizado muito grande. Primeira vez que eu fui candidata, porque eu já fui candidata uma Fala um pouquinho vez. sobre isso pra gente. Você já foi candidata a vereadora e a deputada estadual. Isso. Que ano que a gente está falando? Então, em 2020, fui candidata a vereadora na primeira candidatura coletiva lançada em Nova Friburgo e foi pelo PT. Né? Então, éramos 4 companheiros, cada um com sua pauta. Então, a gente tinha gente da pauta da saúde, pauta da educação, pauta do meio ambiente, formando, né, esse pauta do empresariado, inclusive, né, do microempreendedor. Então, a gente formou um grupo muito grande, que veio atrelado a esses 4 companheiros. E eu falei, vamos aceitar esse desafio e vamos em frente, apresentando uma coisa que a cidade não está acostumada. E foi muito proveitoso, foi muito legal, foi divertido. Não foi fácil, né? Uma campanha sozinho é difícil, misturando essa flora toda, né? Essa fauna toda de gente, de pautas e tal, foi mais difícil ainda. Mas eu achei, assim, que foi uma faculdade. Foi uma Imagino. faculdade. Imagine como que você vê assim a presença da mulher na política. Você que passou aí por essa questão de, né, ter sido candidata a deputada, você enfrentou alguma dificuldade por ser mulher? Sim. Olha, ser mulher tem suas complicações. Ser uma mulher militante é mais difícil ainda. Ser uma mulher militante com uma sigla definida é brabo, né? E assim, não foram poucos os ataques que eu sofri, né? Foi uma violência muito grande. Não esperava. Sabia que podia acontecer, mas eu não esperava da maneira que foi. E de certa forma, aquilo que acaba atingindo a gente nos fortalece também, né? Então, assim, quanto mais eu lutava ali, mais eu era atacada, mais eu via a necessidade da gente fazer essa força e criar essas correntes que hoje a gente vê muito mais, né? Mulherada tá na política, tá colocando a cara, e isso é muito importante, muito importante. As violências, infelizmente, vão permanecer durante um tempo, que a gente está vivendo. Eu não gosto de chamar de polarização, não. Eu gosto de falar de que existe um radicalismo, né, fundamentalista, machista, enfim, mas ele vai ser destruído e é através da luta dessas mulheres, né? Então, assim, vou aproveitar o espaço para Lógico, fica à convidar as vontade. mulheres, mesmo que elas não se candidatem, né, não estejam à frente dos processos eleitorais, mas que elas se organizem, que elas entendam essa força que a mulher tem, né? Nós somos maioria, né? No país, no município, nós somos maioria. E eu acredito que o dia que a gente enxergar, de fato, a potência que a gente tem, aí a gente vai ter uma maioria também na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, enfim, no Congresso, Senado. E aí a gente vai ter uma transformação de sociedade. E a gente precisa urgentemente dessa transformação, né, Nicole? Sim. Quando você chamava as mulheres para participarem da política, é muito importante a gente deixar bem claro que tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não quero, não gosto de política, não quero fazer parte de política, não me vejo na política. Só que a gente respira política 24 horas por dia. Tô mentindo? Verdade. Não tem, eu falo assim, não tem nenhum espaço, tá, que a gente frequente, que a gente vai eventualmente, que a gente não esteja tratando de política, né? Assim, quando a gente vai ver as pessoas que acompanham os doentes num hospital, a grande maioria dessas acompanhantes são mulheres. Então, são elas que enfrentam, né, as filas dos hospitais com seus parceiros, com seus filhos, com seus pais, com suas mães. Mercado, a gente está ali na ponta da economia também, né, levando os produtos de preferência sem agrotóxico quando a gente consegue para casa, alimentação segura. Nas creches, nas escolas, nós sempre somos protagonistas, né? E essa coisa de não gostar de política, eu entendo muito e digo que assim, quando você não gosta da política, alguém que gosta vai tomar as decisões por você.
Alguém vai tomar a decisão. Alguém vai tomar. E aí você vai estar delegando essa decisão que tem que ser sua a um terceiro. E isso não é legal. No fim das contas, né, se a gente está ali assumindo esses espaços, né, seja numa associação de moradores, seja dentro da própria família, né, a gente consegue ir transformando a sociedade, transformando os espaços. E assim, a mulher tem uma forma diferente de enxergar as coisas, né? A gente tá sempre nessa luta diária, né? A carga mental que a mulher sofre é absurda. Eu acho que nenhum homem consegue captar essa carga mental que a gente carrega no dia a dia, mas assim, não tem por onde fugir, né? A existência das mulheres é uma existência desde os primórdios de luta, de resiliência, né? A gente persevera desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, não caiam nessa, gente. Precisamos de mais mulheres na política, isso é fato. Vamos dar uma pausa no nosso podcast e voltamos para falar sobre política ambiental, combinado? Perfeito. Já voltamos. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje recebendo a querida Nicole Solberg, falei certo? Falou Esse certinho. nome, fala para mim um pouquinho sobre esse sobrenome aí. Pois é um sobrenome norueguês, Olha, né? Assim, então tem um aspecto judaico também, é uma misturada, mas eu sou mais perto dos guaranis do que dos gente, noruegueses. olha, tá vendo? Uma explicação aqui sobre o sobrenome de Nicole. Nicole, vamos falar um pouquinho sobre a política ambiental. Qual que é a importância dessa pauta? Bom, acho que mais que nunca, na verdade, mais que nunca não, acho que assim, a cada ciclo a gente volta a bater nessa tecla, né? Agora a gente está acompanhando as cheias aí do Rio Grande do Sul. A gente já enfrentou as nossas próprias tragédias ambientais aqui em Friburgo. É um tema que vai estar cada vez, infelizmente, mais presente, né, nas realidades que a gente vive e experimenta, não só em Friburgo, no estado do Rio, no Brasil, como no mundo. E ter os nossos políticos alinhados com as pautas climáticas, com as pautas ambientais, vai fazer toda a diferença, né, no sentido de melhorar não só a nossa perspectiva, né, a nossa projeção de vida, de qualidade de vida, mas também nossa rentabilidade, nossos modelos econômicos, todos eles invariavelmente vão estar ligados na pauta ambiental. Isso é um ponto que hoje em dia ninguém que tem algum tipo de estudo pode questionar mais. Né? A gente vai ter os negacionistas climáticos, os negacionistas ambientais, mas eles sempre vão ter aí por trás uma. Deixa eu achar a palavra, uma forma de mesclar isso com seus interesses econômicos, né? E não vai levar a gente para, de fato, um desenvolvimento sustentável, de qualidade, que atenda não só a questão da alimentação, mas a questão própria, né? De deslizamentos, escorregamentos de terras, cheias, enfim, calores absurdos, frios extremos. Então, a gente está num momento de guinada em que a população precisa entender que esses representantes que a gente vai eleger agora, né, nesse momento eleitoral, eles precisam, mais do que nunca, estarem alinhados com essa pauta ambiental. É de suma importância. Né? E quando a gente fala pauta ambiental, muita gente vai falar: ah, tá falando de natureza. Já vem na mente, né? A primeira coisa que vem à mente, Exato. natureza. Mas não é bem Natureza. assim, né? Exatamente. Quando a gente fala de meio ambiente, é o meio que a gente convive, é o meio que a gente está. Então, a gente vai ter o meio ambiente urbano, né, que ele é tratado através do zoneamento urbano nas cidades, né, no planejamento urbano, no planejamento de saneamento urbano. Então, a gente está falando de um corpo ambiental construído, né? Não é só a natureza. A gente vai falar do meio ambiente cultural, né, que são esses espaços que a gente ocupa, são, enfim, os teatros, as praças também, elas estão
nesse contexto, né? Quando a gente passa e vê uma feira acontecendo, é um meio ambiente cultural ali. Isso é muito importante. A gente vai tratar também do nosso meio ambiente de trabalho, né? Nosso meio ambiente de saúde. Então, o meio ambiente é todo aquele espaço que a gente ocupa fisicamente ou não. Quando a gente fala de meio ambiente da natureza, a gente está pensando em preservação. E quando a gente vai pensar em meio ambiente urbano, a gente está pensando num desenvolvimento sustentável, né? A gente não quer que as cidades se engessem. Muito pelo contrário. A gente quer que as cidades cresçam de forma inteligente, de forma que elas consigam alcançar e acolher essa população que chega em Nova Friburgo, que chega, enfim, em todos os espaços. E aí a gente vai tratar de urbanismo, de mobilidade, de áreas construídas. Então, é um tema que é muito profundo e ainda é um pouco desconhecido pelo pessoal. Mas dá tempo de conhecer ainda, gente. Dá tempo. Ô, Nicole, quando você fala sobre essa questão dessa pauta ambiental, aqui em Nova Friburgo, por exemplo, como é que você vê essa questão da prevenção de desastres, né? Não só em Friburgo, mas em toda a região. Aconteceu em 2011 e você vê um trabalho sério sendo feito ou não? Bom, queria ver. Ainda está muito aquém das nossas necessidades, né? Nova Friburgo, ele possui... Nova Friburgo e toda essa região serrana, a gente possui um solo que ele como uma argila, né? Embaixo dessa argila a gente tem pedras. Então, quando você tem chuvas e secas e essas coisas todas, né? Logicamente, a gente vai ter uma deteriorização desse solo. Então, assim, quando a gente pensa assim, a gente podia ter evitado muitas mortes. A gente teve quase 450 mortes aqui, assim, que foram, né, Contabilizadas, né? contabilizadas de fato, né? Fora as coisas que a gente ainda não sabe. Então, assim, é muito urgente que a gente tenha planos de prevenção. Hoje em dia, a gente tem disponível, né, tecnologias para fazer com drones o mapeamento de solo, mapeamento de encostas, de rios, de leitos. E isso precisa ser utilizado com urgência, né? O que aconteceu em 2011 foi fora do que a gente imaginava que iria acontecer, mas não é por isso que não possa acontecer novamente, né? Então, assim, aí a gente volta para o zoneamento urbano. A importância das construções, né, de toda essa fiscalização, da seriedade das instituições, secretarias, câmaras, de estar focado nisso é muito urgente. Porque agora a gente tem um sistema de sirenes em Nova Friburgo, né, em alguns bairros funciona, em outros ainda não. Então, ele está muito devagar. A gente tem até trouxe aqui para deixar para o pessoal do partido dar uma estudada também, a Agenda 21, que ela foi construída desde 2003, tá? Desde 2003, a gente falando das necessidades, da importância desse olhar sobre essa forma, né, que a gente, desse meio ambiente que a gente tem em Nova Friburgo, que não é um ambiente fácil, né? A gente tinha a capacidade de suportar 75.000 habitações em Nova Friburgo, famílias, né? 75.000? Você vê o quanto a gente já passou disso. Nossa, É triplicou quase. exatamente. E é possível, tá? A gente até aumentar a quantidade de pessoas, desde que a gente faça um planejamento, faça o saneamento correto, estude as nossas encostas, nossos morros, nossos leitos de rio, para evitar, enfim, futuras mortes, perdas econômicas também, né? Plantações, enfim. É, é um ecossistema que é muito delicado. O ser humano não controla, mas a gente pode evitar, se precaver, estudar, aprender com a natureza para não cometer os mesmos erros, né? E assim evitar tragédias maiores. E eu quero ser notícia no jornal, mas não por isso, né? Eu quero que Friburgo seja um exemplo de uma cidade sustentável, de uma cidade ecológica, de uma cidade que seja parâmetro para o mundo inteiro se espelhar, né? Eu fico triste quando a gente fala de Friburgo e a pessoa fala, da tragédia.
Exatamente. Ah, aquela tragédia que aconteceu. É. E você pode ver, qualquer friburguense que você conheça, né? Tipo, você acabou de conhecer um friburguense, o primeiro assunto que a gente vai é a tragédia. Onde você estava, Como é como que foi? foi. Perdeu alguém? É. Perdeu sua A gente casa? ainda não conseguiu se restabelecer disso. A gente não teve um tratamento de memória para lidar com isso também, que é uma questão que a gente vai falar do meio ambiente, mas a gente também vai falar de saúde mental em relação a isso, né? Como que essas famílias sofrem, como que essas famílias foram remanejadas. E tudo isso vai pensando novamente no modelo de sociedade, né? E eu acredito que Friburgo pode muito mais. Com certeza. E assim, Nicole, essa questão toda, né, da prevenção, né, você falou que Friburgo tinha aí a capacidade para 75 mil. Já estamos em mais de 200 mil habitantes em Friburgo, né? Rapaz, eu estou assustada. É. Juro para você que eu estou meio assustada com esses dados. Mas, por exemplo, em relação à prevenção, hoje nós temos pontos de apoio, mas, né, que são anunciados mais nos momentos críticos, e a questão das sirenes que você citou. Hoje, o que Friburgo precisa urgentemente para proteger a sua população? Urgentemente, plano de ação é fazer todo esse georreferenciamento do nosso solo, né, de possíveis variações de movimentação de terra, né, prestar muita atenção nas futuras construções que estão chegando, né, o centro da cidade, né, que a gente tem essa praça linda aqui, dos eucaliptos, que era a Catedral dos Eucaliptos, era um terreno completamente encharcado. Foi plantado eucaliptos ali por um motivo, que é uma árvore que absorve muita água e faz Sim. esse dreno. Então, assim, ela já foi uma cidade pensada para prevenção de futuros desastres, né? Tipo, como que a gente vai lidar com esse solo mais molhado, né? Mais encharcado? Vamos trabalhar ele com eucaliptos. Então, assim, desde que Friburgo existiu, né? Desde a fundação de Friburgo, a gente tem essa preocupação, né? E ela não está sendo aplicada. E quando a gente fala assim da urgência dessa aplicabilidade, a gente está falando também e chamando a atenção das pessoas públicas, né? Dos nossos políticos, nossos vereadores, prefeitos que já passaram, que estão atuando agora, que não têm esse olhar. Eles pensam no o depois, como a gente resolve, mas como a gente evita isso, como a gente trabalha isso é através de muita pesquisa, de muita tecnologia e de um olhar voltado para essa pauta. Não tem como a gente achar que a gente já passou e estaremos livres. Isso não vai acontecer. Se a gente passou, é possível que isso se repita, assim como no Rio Grande do Sul. Foi em 41 a primeira enchente, a última enchente que eles tiveram. Você vê, anos depois, quase 80 anos depois, volta a se repetindo em proporções piores, Piores. né? Então, assim, é não esperar acontecer para a gente se mover mais uma vez. Então, assim, a gente tem agora com o governo federal muito apoio tecnológico. A gente vai ter uma oportunidade incrível e única, porque a gente está no plano do governo nacional, fomos uma cidade eleita dentro do governo federal para essa prevenção, e a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente precisa de gente interessada e comprometida com a população. Eu não sei se é do seu conhecimento, Nicole, mas aqui em Friburgo hoje existe algum grupo atuante de estudo, né, do meio ambiente para esse tipo de prevenção? Existe algum grupo que faça esse estudo? Então, a gente vai ter diversos grupos, né? Muitas pessoas da sociedade civil se juntam, se organizam. Você vai ter geólogos, geógrafos, galera que mexe com Que TI, entende, né? que entende que... A gente tem um rapaz, agora me fugiu o nome dele, aqui em Friburgo, que desenvolveu uma tecnologia de drone para fazer esse sobrevoo, para entender essas especificações do solo. Então, a gente tem um pessoal, uma capacitação humana muito grande. Meu Deus, por que Muito que não grande. usam isso? Usem, pelo amor de Deus. Gente, exatamente, tem a faca e o queijo na mão. Estamos no plano do governo federal.
já tem aí um profissional que desenvolveu toda essa tecnologia aí dos drones, tem uma equipe especializada na questão ambiental. Meu pai, fica a pergunta, independente, né, de partido, Sim. de briga política, estamos falando de um município com 200 mil habitantes, pessoas que precisam dessa segurança e existem pessoas que podem fazer a prevenção acontecer. Existe. O que falta é interesse e comprometimento com a vida do município, né? Assim, você pega o cidadão friburguense, ele está preocupado se a família dele tem risco. Então, assim, vamos passar essa responsabilidade para os gestores, porque ela é deles. A gente pode fazer o máximo que a gente puder, né? Por isso eu acredito muito na participação popular, né, na gestão democrática, porque eu acredito que o capital humano que a gente tem em Nova Friburgo, né, de gente que estuda, gente que está empenhada, é enorme. A gente exporta conhecimento daqui. Então, assim, está na hora dos gestores acordarem, independentemente de partido, de sigla ou de orientação política, é uma hora de se comprometer seriamente para a gente ter futuras gerações, de fato. Com tanta coisa acontecendo no Brasil, né, servindo aí, entre aspas, de exemplo, já passou da hora da gente Sim. acordar, né, principalmente os gestores acordarem aí e fazerem alguma coisa pelo município de Nova Friburgo. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, vamos tomar uma aguinha, mas daqui a pouco tem mais. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, recebendo hoje Nicole Solberg aqui no nosso estúdio. Estamos quase chegando ao final, mas ainda dá tempo de falarmos um pouquinho sobre, por exemplo, essa privatização das praias que está acontecendo agora. Qual que é a sua visão sobre isso, Nicole? Bom, vamos lá. Privatizar as praias, a gente vai passar, logicamente, pelos interesses econômicos. E eu gosto muito de uma frase que não serve só para esse caso, mas serve perfeitamente para esse caso, que é: o lucro é privado, mas o prejuízo é público, né? Perfeito, perfeito. É isso, a gente vai ter uma falta de acesso, né, a um espaço, a praia ainda hoje é um lugar mais democrático do Brasil, né? A gente, num país que é misógino, que é machista, que é preconceituoso, nas praias isso se dilui, né, de uma forma muito grande. A gente tem ali classes sociais interagindo, convivendo, e isso é um plano, assim, no meu ponto de vista, né, é um plano muito cruel contra a população brasileira, né? As nossas costas são direito nosso, né? Nós somos brasileiros, nós temos essa necessidade do mar, Perfeito. né? E eu acho assim, quando você tem um plano nefasto de tirar essas pessoas que têm o direito de nascença de estarem ali, você está criando, mesmo que seja num primeiro momento, ah, não, a gente vai cuidar, a gente vai olhar, não é isso que acontece, tá? Experiências aí do mundo inteiro que praticam ecoturismo e tal, estão voltando atrás, estão refazendo essa forma de lidar com a natureza. E as nossas praias são os nossos berços também. Né? Ali a gente tem uma área de corais que é muito importante. Isso não pode ficar na mão de nenhuma iniciativa privada. Né? Isso, logicamente, a Marinha está tomando conta, a gente vai ter muita necessidade dos governos se voltarem, né, para a preservação desses espaços, mas a privatização de forma alguma é benéfica para nenhum brasileiro, né? Você vai ter 2 ou 3 empresários que vão lucrar com isso, mas o resto da população vai colher os prejuízos e ele vai irremediavelmente parar nas nossas mesas também, porque a gente vai ter uma devastação gigantesca das costas e é muito preocupante. Muito preocupante, né? Eu entrei nesse assunto porque é uma pauta atual, só se fala nisso no Brasil. Que bom no sentido das pessoas estarem se conscientizando do que está acontecendo, né, em relação a essa PEC. E eu falava no meu programa de rádio, ô Nicole, o seguinte: você imagina só, nós friburguenses, né, que trabalhamos o ano inteiro e ficamos na expectativa do final de ano para ir para a região dos lagos.
Sim, né? Que a gente brinca que é a segunda casa do friburguense, né? verdade. Você imagina no final do ano, aquela família humilde, aquela família que tem, sei lá, 3 filhos, se tivesse uma praia privatizada, como levar a sua família para ter um momento de lazer, né? Uma viagem agradável, férias? Sim, Não eu existe. gosto de fazer um contraponto também. Eu estava trocando essa ideia em família, né? E quando a gente pensa assim no nosso transporte público, aqui em Friburgo, para uma família ir e voltar de qualquer evento cultural que aconteça, já é um gasto que às vezes não cabe no orçamento dessa família. Exatamente. Imagina acrescentar mais esse gasto quando possível for. Porque quando a gente fala em privatização das praias, num primeiro momento a gente imagina aquela charge das catracas, né? Aham. Na praia, a gente pagando ingresso. Não necessariamente será isso. Provavelmente a gente vai ter grandes resorts ocupando esse espaço com diárias fora de qualquer orçamento de uma família de classe média brasileira, Uhum. né? E assim, a falta de acesso será, sem dúvida alguma, uma praxe, né? E isso é inadmissível. Como eu falei, a gente é brasileiro, a praia faz parte do nosso sangue, de quem a gente é, da nossa cultura, os nossos réveillons, enfim, né? Cada virada de ano, as nossas próprias religiões de matriz africana que comemoram Sim. as praias, né? De forma muito bela. E assim, esse plano do mau capital, porque eu falo que tem um mau capital e tem um bom capital, né? O mau capital, ele vai pensar em tomar tudo para ele. E aí a gente vai ficar sem acesso. E eu espero, do fundo do meu coração, que isso não venha acontecer, que a gente consiga derrubar essa PEC ainda no seu nascedouro, né? Porque ela já é um projeto, a gente já viu vídeos sobre isso há mais de 30 anos atrás, as pessoas já falando sobre isso, sobre essa possibilidade. E a gente conseguiu frear. Então, assim, teremos mais tempos de luta? Provavelmente. E que essa luta não seja enfraquecida, que a gente não ceda, porque é muito importante. A gente precisa desse acesso. Sim, com certeza. Estamos falando aqui de lazer, de férias, né, de família, mas tem o outro lado das pessoas que trabalham nas praias. Quantas pessoas trabalham nas praias, vendendo seu milho cozido, seu picolé, seu churrasquinho, sua água de coco? Gente, será que essas pessoas que pensaram nessa PEC, logicamente não pensaram nessas pessoas do bem que trabalham no seu dia a dia para levar seu pão, né, o pão para sua família? São muitas vidas envolvidas nisso. Exatamente. E a gente está falando dos comerciantes que estão nas praias, a gente está falando dos quiosques em volta das praias, a gente está falando do setor de moda íntima, que faz os biquínis que a gente compra pensando em ir no final do ano para a Exatamente. praia. Então, assim, a cadeia econômica ligada à praia é isso. Ela é coletiva e ela precisa ser coletiva e ela precisa ter espaço para que a gente possa entrar, para que a gente possa ganhar o nosso dinheiro, né? Cada um ali, os empreendedores têm ideias super inovadoras, né? Quem não vai para o Rio e quer tomar um mate na praia? Todos nós, né? Vamos para lá, vamos fazer, vamos É curtir. aquele kitzinho do Rio de Janeiro, né? O biscoito Globo com Com matezinho. mate, não. Né? A gente teve show agora, né? Vários shows incríveis acontecendo na Praia de Copacabana. E aí eu vi o pessoal falando, cobraram ingresso. Então, assim, a desinformação, ela é um fator que a gente tem que estar sempre atento, não só para esse tema, mas para todos os temas. Mas a gente tem que estar olhando e filtrando as informações que a gente recebe. Saber uma informação duvidosa? Dá uma pesquisada, vê se é isso mesmo. Então, assim, a gente tem número, enfim, representantes da MPB fazendo shows gratuitos nas praias, e a gente não pode perder isso nunca, né? É uma questão cultural, uma questão prazerosa, é empreendedorismo, é cadeia econômica, é muito sensível o tema. Então, não acreditem no que receberam no Zap aleatoriamente, deem uma pesquisada, Importante demais. porque a mentira tá aí para destruir nossas lutas e a gente não pode deixar. É verdade, Nicole. Estamos chegando no finalzinho, mas eu queria muito que você falasse sobre a questão, o tema, mulheres e o direito à cidade, né? A gente conversava um pouquinho em off e eu achei bem interessante. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Nicole. Bom, vamos lá.
Quando a gente fala do direito à cidade, especialmente para as mulheres, a gente tem que pensar na questão da violência que a gente sofre, se a gente se sente segura andando nas nossas ruas, né? Ou se a gente só se sente segura se a gente está acompanhada de alguém, né? Quando a gente fala do direito à cidade, é de fato isso, é o acesso à cidade. A gente está falando dos exames para as mulheres, específico para as mulheres na rede pública. A gente está falando das ruas bem iluminadas, de uma praça bem iluminada. A gente está falando dos setores de economia criativa que abrange essas mulheres. Enfim, a gente vive numa cidade que é muito violenta para as mulheres, tanto nas ruas quanto dentro das nossas casas, e a gente sabe disso, né? É uma cidade que é muito complexa e, em comparação, é uma das cidades mais seguras para se viver. E por que não é segura para as mulheres? Né? Então, a gente vai falar muito, quando a gente fala do direito de cidade, a gente vai falar muito sobre essa pauta dos nossos corpos serem respeitados no nosso município. Né? Não é à toa que a gente tem o Conselho da Mulher, a gente tem o Tecle Mulher, enfim, diversas organizações de mulheres pensando no direito e nos acessos que a gente tem que ter e a gente ainda falta muito para chegar. É o segundo município mais seguro para se viver e o primeiro município mais violento para as mulheres. Que coisa, né? Que Que contraponto, né? contraponto, exatamente. Se você parar para analisar, é uma coisa até meio sem lógica, diríamos assim, né? Sim. É uma cidade segura, mas não para todo mundo. É. E tem endereço, né? As mulheres estão sofrendo muito nesse município, que cada vez se torna, a gente fala, né, o conservadorismo. É falso também esse tema, porque não é o conservadorismo real. O conservadorismo, ele cuidaria dessas mulheres, né, como, sei lá, um sexo frágil, colocaria ele assim, mas teria esse lugar de cuidado. É um sistema que não é conservador, é perverso, né? Ele coloca em Se risco. escondem nessa palavra de ser conservadora, né? Exato. Eles usam os termos para a gente acreditar, né? Quando a gente vê aí os políticos, muitas vezes de direita, falando, família. Puxa o currículo do cidadão. Exato. Vamos olhar Maria da Penha, vamos olhar por que a gente tem tanta incidência na DEAN aqui em Friburgo, por que os nossos índices são tão violentos contra nós, por que as nossas ruas são tão escuras assim. E aí a gente vai vendo que Friburgo precisa ser reinventada pelas mulheres. E a gente tem total capacidade disso. A gente tem mulheres em todos os setores da cidade, né? Seja na congregação lá mais pequenininha, num bairrozinho menor, com menos pessoas, até numa empresa super desenvolvida da lingerie, da moda íntima aqui em Friburgo. As mulheres estão à frente. Então, a gente também precisa estar à frente do processo eleitoral, do processo político, da participação popular, ter coragem de botar nosso corpo na rua, de, enfim, lutar e estar atento a essas pautas sempre. Né? Nós, mulheres aqui em Friburgo, queremos o direito de andar nas ruas com segurança. E não é nada de demais isso. Uma cidade que se diz tão conservadora, tão defensora da pátria, da família, não sei o quê, que a gente consiga transformar esse exemplo, né, em algo que seja seguro para as nossas vidas. Né? Eu penso numa sociedade progressista, eu penso numa sociedade feminista e eu penso numa sociedade cheia de oportunidades para essas mulheres, que são muitas e cheias de talento. Estamos nós duas aqui conversando, Exatamente, né? é. Duas mulheres que têm um reconhecimento dentro da sociedade e a gente com certeza está sendo exemplo para outras mulheres. Então, assim, você que está ouvindo a gente agora, está vendo a gente, está acompanhando, saiba que você é fundamental nessa transformação. Precisamos de vocês nessa luta que não é fácil, mas não é impossível, A né? mãe natureza, né, e as mulheres, a gente tem muito em comum. É verdade. Para a gente encerrar, Nicole, o nome do nosso podcast é Nova Friburgo Pode Mais. Em relação à prevenção ambiental, Nova Friburgo pode mais? Muito mais. Nova Friburgo pode ser exemplo
mundial de prevenção de desastre, de economia solidária, de preservação ambiental. Nova Friburgo pode ser um polo inimaginável de tantas coisas boas que vão atrair olhares do mundo inteiro, mas parece que tem medo, ou tinha, porque eu acredito que as nossas pautas dentro do PT, enfim, dentro desse nosso campo progressista, estão aí germinando e vão dar frutos muito interessantes. Se Deus quiser. Amém. Nicole, muito obrigada por esse bate-papo tão bacana. Aprendi bastante, leve, foi muito legal. E que fique aí o recado, né? Mulherada de plantão, como eu costumo dizer, precisamos de vocês. Muita coisa. É isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Até a próxima.